Saudações a vocês que me acompanham neste canal, bem-vindos ao PL MMA de número 37. Prosseguindo com nossa série de leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegamos ao livro 4, capítulos ou entradas 32 a 34. Tradução, como sempre, de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, que você pode acompanhar aqui pela descrição. São duas entradas mais longas e uma bastante breve, a de número 34. E nessas duas entradas mais longas, a 32 e a 33, veremos que ficará claro o que Pierre Hadot chamou de exercício espiritual. Nós vemos aqui Marco Aurélio falando consigo mesmo e conclamando a si próprio a uma série de sessões interiores nas quais uma certa disposição de espírito interessante para a filosofia estoica deveria ser cultivada, deveria aparecer. Isto ficará mais claro assim que formos lendo os trechos. Então vejamos aqui a entrada de número 32. Considera, por exemplo, o tempo de Vespasiano, e verás criaturas que se casam, educam os filhos, adoecem, morrem, guerreiam, se regozijam, traficam, cultivam, lisonjeiam, se mostram arrogantes ou desconfiados, armam ciladas, desejam a morte dos outros, acham que tudo leva a mau caminho, amam, juntam dinheiro, disputam entre si os consulados e os reinos, e a vida de toda essa gente deixou de existir, desapareceu completamente. Passa agora para o tempo de Trajano. Verás as mesmas coisas, e tudo se extinguiu. Considera igualmente a história de outros tempos, de nações inteiras, e repara em quantos homens padeceram e em breve morreram e se dissolveram nos elementos. Lembra-te, sobretudo, dos que tu mesmo conheceste lutando debalde, desprezando ocasiões de proceder em conformidade com a sua própria natureza, de cingir-se a ela e contentar-se. É preciso examinar de que maneira procedemos relativamente a cada uma das nossas ações, qual o verdadeiro valor de cada uma e qual a justa proporção de cuidados que nos merecem. Assim, não terás decepções se não concederes maiores cuidados do que convém aos atos inferiores. Esta entrada, um pouco mais longa, é um exercício espiritual bastante claro, bastante nítido, porque quando Marco Aurélio diz a si mesmo que ele deve considerar os homens do passado, do período de Vespasiano ou do reinado de Trajano, o que se esperava é que, evidentemente, a sua imaginação fosse excitada por essa exortação, que ele de fato ficasse pensando nesses homens por algum tempo. E esse tipo de exercício espiritual, é o termo usado por Pierre Hadot, tinha por objetivo mostrar ao indivíduo que aderia aos ditames da escola estoica, que aquilo que havia no passado também se verificava no presente, que os comportamentos humanos eram mais ou menos os mesmos em todas as épocas, de modo que desejar algo para além daquilo que a realidade tem a oferecer, ou supor que os seres humanos fossem se comportar de maneira diversa, seriam atos de, por assim dizer, impiedade. Era necessário compreender que os seres humanos se comportavam mais ou menos da mesma maneira e aprender a navegar neste mundo, digamos assim. Então, considera, por exemplo, o tempo de Vespasiano, que foi imperador entre 69 e 79, portanto, numa época anterior a de Marco Aurélio. E verás criaturas que casam, educam os filhos, adoecem, morrem, guerreiam, se regozijam. Então, aqui nós temos atos que não nos parecem desagradáveis, ruins, né? Atos, digamos assim, neutros. Mas aí entram alguns atos que são daninhos. Marco Aurélio muitas vezes não tem uma boa opinião dos seres humanos, como nós vemos. E também fazem outras coisas, vejam só, traficam aqui no sentido de fazerem comércio, né? Cultivam, trabalham, mas vemos aqui, lisonjeiam, né? Se mostram arrogantes ou desconfiados,
armam ciladas, desejam a morte dos outros, acham que tudo leva a mau caminho, amam, juntam dinheiro, disputam entre si os consulados e os reinos. Tudo é sempre assim. Todas as épocas nos trazem isso na maior parte do tempo e para a maior parte das pessoas. Então são comportamentos humanos que de fato nós observamos em todas as épocas. E a vida de toda essa gente deixou de existir, desapareceu completamente e nem se tem mais nenhum traço da existência dessas pessoas. Essas pessoas viveram dessa maneira e hoje em dia ninguém sabe praticamente nada a esse respeito. E a pergunta que eu lhe faço é: você sabe alguma coisa a respeito, por exemplo, dos seus bisavós? Também eles viveram dessa maneira e desapareceram. Talvez você tenha alguma notícia ou outra deles, mas não há traços praticamente deles, a não ser a sua genética, a não ser você mesmo. Passa agora para o tempo de Trajano, que foi imperador entre 98 e 117, o segundo dos 5 bons imperadores, depois de Nerva e antes de Adriano. Verás as mesmas coisas, e tudo se extinguiu. Tanto Vespasiano quanto Trajano foram grandes imperadores. Então as suas cortes foram consideradas brilhantes, resplandecentes, mas não se lembra, não se tem mais memória de nada disso, ninguém mais se lembra de nada desse período. Então tudo se extinguiu, também essas pessoas se foram. Considera igualmente a história de outros tempos. Então você pode passar em revista qualquer reinado, de qualquer época, de qualquer civilização, porque você verá fundamentalmente a mesma coisa. De nações inteiras, então pense lá na época de Montezuma II, ou na época de Ashoka, ou na época de Ramsés I ou Ramsés II, em qualquer época, qualquer governante, sempre veremos as mesmas coisas, as mesmas paixões humanas, os mesmos apegos humanos às coisas. É claro que há um componente de mudança, mas há uma grande constância no comportamento humano, e essa constância deve ser, pelo menos no entendimento dos estoicos, algo que nos dá uma chave para compreendermos que o que importa é justamente aderir a uma vida que vale a pena, que seja significativa, que esteja pautada pela virtude, pela busca do bem, e não esse tipo de comportamento muitas vezes mesquinho e baixo. E reparem quantos homens padeceram e em breve morreram e se dissolveram nos elementos. O que aconteceu com eles? Se dissolveram, se foram, seus corpos foram absorvidos pela terra. Tudo aquilo que eles fizeram, todas essas paixões que os consumiram, também desapareceram. Lembra-te sobretudo dos que tu mesmo conheceste. Então você mesmo conheceu pessoas assim. Lutando debalde, aqui em outras traduções nós vemos algo como no afã de fazer certas coisas, trabalhando por essas coisas, de maneira inútil, desprezando ocasiões de proceder em conformidade com a sua própria natureza. E aqui é que está a chave do pensamento, desta reflexão. Este tipo de comportamento é aquele que se tem quando você despreza as ocasiões de proceder em conformidade com a sua própria natureza. Como os estoicos acreditavam que a virtude fosse o único bem e que a virtude fosse, por natureza, aquilo a que se destinava o ser humano, um tipo de comportamento não pautado por ela, um tipo de comportamento pautado pelo apego ao que é exterior, pautado pelas paixões, seria um desperdício de vida, fundamentalmente. Então essas pessoas que deixaram de existir e que viveram consumidas por paixões, viveram consumidas pelos seus desejos, pelas suas obsessões, muitas vezes desviadas, na verdade desperdiçaram a própria vida, na verdade não viveram como elas deveriam ter vivido. De cingir-se a ela, a sua própria natureza, e contentar-se. E por isso não viveram contentes, não viveram a vida da eudaimonia, isto é, a vida da felicidade, não atingiram a felicidade. E aqui Marco Aurélio termina com um pensamento colocado para si mesmo e, à guisa de conclusão, aquilo que foi dito. É preciso examinar de que maneira procedemos relativamente a cada uma de nossas ações, isto é, prestar muita atenção àquilo que estamos fazendo, qual o verdadeiro valor de cada uma de nossas ações e qual a justa proporção de cuidados, isto é, de preocupações que nos merecem. Então nós temos de agir na vida mundana, na vida, digamos assim, filisteia, na vida
do dia a dia, na vida terra a terra. Porém, se nós aderirmos a isso e formos consumidos pelo apego por essas paixões, nós estaremos, no entender dos estoicos, vivendo de maneira errada. Por quê? Nós temos de usar essas oportunidades para nos exercitarmos naquilo que é melhor, para nos exercitarmos naquilo que eles chamavam de virtude, né? E não vivermos cheios de obsessões. Assim não terás decepções se não concederes maiores cuidados, maiores preocupações do que convém aos atos inferiores. Então, não se preocupe demais com esses atos, muitas vezes inferiores, porque a sua vida, Marco Aurélio, é a vida daquele que conhece a filosofia. Então, a sua vida será iluminada pelos princípios da filosofia estoica e não será totalmente consumida por essas coisas que são inferiores. Vemos aqui um exercício espiritual que vinha acompanhado de uma sessão imaginária. Então, ele de fato pensava nessas ações. Ele de fato imaginava os seres humanos fazendo guerras, tripudiando sobre a morte de outros, invejando, sendo arrogantes, etc., etc., para que as coisas ficassem mais concretas. 33. Vemos aqui uma reflexão semelhante àquela que ficou na entrada de número 32. 33. Palavras outrora vulgares tornaram-se termos de dicionário. Assim, os nomes de homens antigamente célebres se tornaram, de certo modo, nomes de dicionário. Camilo, Cesão, Vóleso, Dentato e pouco depois Cipião e Catão, e depois Augusto e a seguir Adriano e Antonino. Todos estes nomes se apagam e em breve se tornam lendários e bem depressa o esquecimento completo os sepulta. Falo de homens que, de um modo ou outro, brilharam com maravilhoso esplendor. Quanto aos outros, apenas soltam o último suspiro, desconhecidos, esquecidos. O que vem a ser a memória eterna? Afinal, uma vaidade? Que devemos, pois, procurar com afinco? Só isto: pensamentos justos, atividade aplicada ao bem geral, palavras que não enganem, disposição de aceitar bem tudo o que nos aconteça, considerando-o necessário, conhecido, emanado do mesmo princípio e da mesma fonte de onde nós próprios emanamos. Vemos mais uma vez temas que comparecem em outros pontos das meditações de Marco Aurélio e, novamente, uma mirada voltada ao passado. Então, considere esses nomes do passado e veja como hoje eles são apenas nomes num dicionário. Veja como hoje se tem pouquíssima memória daquilo que eles efetivamente foram, dos seus grandes feitos. Palavras outroras vulgares tornam-se termos de dicionário. Também as palavras caem, né, como as folhas que tombam das árvores. Lembrando-nos aqui de Horácio, que faz esta comparação. Então, mesmo a língua do passado também se modifica. Tudo é transformação no universo. Assim, os nomes de homens antigamente célebres se tornaram, de certo modo, nomes de dicionário. Hoje são apenas verbetes. E é interessante que ele cita estes 4 indivíduos, dos quais pelo menos 3 se tornaram totalmente incógnitos, totalmente esquecidos, né? Camilo, Cesão, Vóleso e Dentato. Aqui existe uma pequena controvérsia, porque pode ser também um sujeito chamado Leontato, porque o lambda e o delta muitas vezes acabam sendo parecidos. Mas, de todo modo, são pessoas das quais se tem pouquíssima memória, né? E pouco depois, aqui nós já estamos falando de indivíduos mais famosos, que marcaram a história de maneira mais clara, Cipião e Catão, né? O primeiro Catão o Velho, Cipião africano, né? o grande comandante das tropas romanas, estamos falando aqui do contexto das guerras púnicas, mas depois já do Império, lá, Augusto, o fundador do Império, mas também Adriano e Antonino, os imperadores que Marco Aurélio tinha conhecido e que tinham sido brilhantes e, enfim, tinham garantido a paz dentro das fronteiras do Império. Então vejam só, todos esses nomes são hoje nomes de dicionário. Todas essas pessoas foram esquecidas. Todas essas pessoas ou foram esquecidas ou estão em processo de esquecimento. Todos estes nomes se apagam
e em breve se tornam lendários, meras lendas, né? Já não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira a respeito deles. E bem depressa o esquecimento completo os sepulta. Eles vão embora. É claro que Marco Aurélio não estava totalmente certo aqui, porque nós estamos, em primeiro lugar, nos lembrando dele, e em segundo lugar, nós temos alguma memória de algumas pessoas que são aqui citadas, mas daqui a 3.000 anos, por exemplo, caso a humanidade continue a existir, haverá memória desses tempos? Nós saberemos diferenciar Marco Aurélio de Nerva ou Nero de, enfim, Diocleciano? Nós saberemos algo a respeito do Império Romano que seja apenas monte de ruínas, aquilo que se vê num monte de ruínas, né? Então, as coisas vão embora, a memória vai embora, e se na meditação anterior, na de número 32, nós vimos Marco Aurélio falando das pessoas comuns que viveram em épocas brilhantes ou famosas, aqui ele está falando propriamente dos grandes homens, daqueles que inscreveram com letras de ouro o seu nome na história, e que mesmo eles estão fadados ao esquecimento, mesmo eles podem sumir. Tá? Então falo de homens que, de um modo ou outro, brilharam com maravilhoso esplendor. E Cezão, Voles e Dentato, enfim, já são totalmente desconhecidos, ou praticamente desconhecidos. Quanto aos outros, apenas soltam o último suspiro, apenas a alma se desprende deles. E aqui ele cita Odisseia, livro 1, verso 242, né? Desconhecidos, esquecidos. Né? Nós temos aí aistoi e apistoi, que querem dizer mais ou menos tornados invisíveis e tornados não percebidos, não perceptíveis. O que Seabra coloca é invisíveis não percebidos. Então eles morrem como morriam muitos daqueles heróis da Ilíada e da Odisseia, que eram tragados pela guerra ou pelo mar. O que vem a ser a memória eterna? Existe isso para o ser humano? Afinal, uma vaidade. O termo vaidade aqui, que tem evidentemente ecos, que vem lá do Eclesiastes, quer dizer vacuidade, quer dizer vazio, né? O que está escrito em grego é holon kenon, e kenos quer dizer vazio, então vazio total. O que sobrou deles? No fim, nada ou quase nada, um vazio total. Esse vazio total tomará todas as memórias. O que devemos, pois, procurar com afinco? Mas em vez de se colocar lastimando-se essa situação, né, esse nada que pode, evidentemente, tragar toda a memória humana, ele vai dizer que existe um valor o quê? Na ação justa no presente, na virtude praticada no aqui e agora. Isto é o que importa. Só isto. Pensamentos justos aqui e agora. Né? Atividade aplicada ao bem geral aqui e agora. Palavras que não enganem aqui e agora. Não mentir aqui e agora. Disposição de aceitar bem tudo o que nos aconteça aqui e agora. Considerando isso que nos aconteça necessário, conhecido, emanado do mesmo princípio e da mesma fonte de onde nós próprios emanamos, porque tudo o que nos acontece, pensavam os estoicos, vem do íntimo da natureza, está destinado a partir de um núcleo de racionalidade que, a partir dali, emana tudo o que existe no universo para nós, de modo que nos colocarmos contra, especialmente esses acontecimentos exteriores que nos atingem, que nos encontram, é um ato de impiedade, ou um ato de uma revolta que fundamentalmente produz infelicidade. Então essa aceitação do próprio destino, a aceitação daquilo que vem da própria natureza, do próprio imo, do próprio âmago do universo, para os estoicos era uma das atitudes fundamentais. Em vez de ficar deprimido com esta situação, ele diz, não, existe um valor, existe algo à sua mão, algo ao seu alcance, que é viver isto que você está vivendo agora, da melhor maneira possível. Eu me lembro de um diálogo que existe numa série Babylon 5, muito pouco conhecida, uma série de ficção científica da década de 90, que envelheceu muito mal, aliás, um diálogo que há ali entre um capitão e um outro indivíduo, e perguntam ao capitão, por que você faz isso? É porque você persevera, porque você está nesta estação espacial tão longe da sua casa.
E aí ele menciona uma série de gênios da humanidade e diz assim: eu quero que tudo isso valha a pena, eu quero que tudo isso tenha uma continuidade, eu quero que tudo isso não se perca. Fundamentalmente, todas essas coisas virão a se perder um dia, né? Mas há esse esforço humano, que é louvável, sem dúvida, por manter a memória dos grandes feitos, das coisas que valem a pena, e eu não acho que isso seja inconciliável com um ponto de vista estoico. Porém, nós devemos saber que o passado fica para trás, nós temos o presente em mãos, e que muitas vezes as coisas mudam demais e a memória de certas coisas se perde. E por fim, a meditação de número 34, bastante mais breve: abandona-te à vontade de Cloto, deixando-a tecer a tua vida com todos os acontecimentos que ela quiser. A ideia de aceitação do destino, novamente aqui, na figura de Cloto. A mitologia grega nos falava das chamadas três moiras, ou, em latim, as três parcas, que eram três entidades, três divindades que simbolizavam o destino, sobretudo o destino humano, mas também o destino dos deuses. Então Cloto era aquela primeira moira ou primeira parca que tomava o material bruto nas mãos e dava esse material aos seres humanos. Então isso era simbolizado e representado por um ato de fiar um material bruto. Então quando Cloto transformava um chumaço de algodão ou uma porção de lã em um fio, isso queria dizer que ela estava dando a vida a alguém, né? Depois havia uma outra moira chamada Lachesis, ou Lachesis, que media esse fio, que determinava a duração da vida humana. E por fim, a terceira moira, ou a terceira parca, chamada Atropos, ou inflexível, vinha com uma tesoura e cortava a vida humana. Cortava o fio e, portanto, encerrava a vida humana. E elas simbolizavam o que era a vida humana. Então Cloto é aquela que dá o que nós temos, que nos dá a vida. E Marco Aurélio julga necessário que nós nos abandonemos à vontade de Cloto, portanto, nos abandonemos a esse destino. Isso quer dizer passividade? Não, não é passividade, mas é uma aceitação daquilo que não pode muitas vezes ser modificado, é uma aceitação daquilo que nos é dado para que nós saibamos trabalhar com isso. Muito bem, é o que eu tinha a lhes dizer por hoje. Tratei de duas meditações mais longas e de uma mais breve. Eu tenho mais meditações para ler e comentar. Nos próximos vídeos, nós continuamos com o livro 4 das Meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até mais. Tchau!